Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Em comunhão profunda com toda a igreja em nosso Brasil, estamos vivenciando a Semana Laudato Si, agradecidos pelo dom precioso da carta encíclica sobre o cuidado da casa comum do Papa Francisco, neste tempo tão difícil, exigidos a aprender novas lições, promovemos esta semana como Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para compartilharmos experiências, reflexões e aprendermos lições novas. Deus nos ajude e ajude-nos, sobretudo iluminados pela Palavra Santa de Deus, que agora queremos proclamar e ouvir amorosamente, preparando-nos, lembro de um precioso trecho dos Sermões de São Leão Magno, quando ele comenta dizendo: a misericórdia da Trindade assumiu a obra de nossa restauração de tal modo que o Pai fosse propiciado, o Filho propiciasse e o Espírito Santo inflamasse os corações. Realmente, era necessário que fizessem alguma coisa em seu próprio favor aqueles que deviam ser salvos, e que os corações convertidos ao Salvador se afastassem da dominação do inimigo. Por isso, como diz o apóstolo, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. E onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. E também ninguém será capaz de dizer Jesus é Senhor, a não ser sob influência do Espírito Santo. Se, portanto, irmãos e irmãs, guiados pela graça, conhecermos sabiamente pela fé o que é próprio do Pai, o que é próprio do Filho e o que é próprio do Espírito Santo na obra de nossa redenção e também o que lhes é comum, aceitaremos sem nenhuma dúvida tudo o que foi realizado por nós na humildade do corpo, sem sentirmos nada que seja indigno da glória da mesma e única Trindade. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Meu irmão, minha irmã, essa palavra de intimidade do coração de Jesus para com o coração dos discípulos é animadora, exatamente para que nós estejamos revestidos desta convicção. A luta é grande, a travessia é desafiadora, as exigências são muitas, o que nos entristece é grande, porém não estamos sós. Caminhamos com Ele e esta confiança é a nossa força. Pode até parecer humanamente pouco, quase nada, no enfrentamento dos desafios da vida de cada dia, diante das pandemias, porém essa é a nossa força. E o Senhor nos faz, portanto, uma promessa que deve forrar o nosso coração de grande convicção, trazendo-nos uma grande serenidade que faz produzir em nosso coração sabedoria. Ele diz-nos: quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Precisamos da ação desse Espírito em nós, no meio de nós, na igreja. Não nos basta apenas simplesmente o que pensamos, nossa opinião. Precisamos pensar, e precisamos pensar ajudados pela luz indispensável da racionalidade. Mas precisamos de uma força que vem desta comunhão. Por isso ele nos diz, para que nós não nos deixemos abalar na fé. A nossa fé é o nosso tesouro, é o nosso ancoradouro, o nosso alicerce. E até nos adverte das dificuldades enfrentadas, as expulsões das sinagogas, as perseguições, as maldades, as maledicências, as notícias falsas.
O Senhor nos diz: agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. É um modo de discernirmos quando pessoas atacam, quando pessoas destroem, quando pessoas querem se promover, exatamente destruindo os outros, falando mal, e muitas vezes simplesmente maledicência e notícia falsa. E dizem muitas vezes que estão dizendo em nome da verdade e do bem. Não é verdade, o Senhor aqui nos afirma. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Ele nos diz todas essas coisas para que nós aprendamos de verdade que é nele que está a nossa força. E nós precisamos caminhar na força do seu amor, conduzidos pela ação do Espírito Santo. Compartilho então com o seu coração para afirmar essa nossa convicção como experiência, o que nos vem do Tratado sobre a Trindade de Dídimo de Alexandria, do século IV, quando lembra-nos: o Espírito Santo, que é Deus, juntamente com o Pai e o Filho, nos renova pelo batismo e do nosso estado de imperfeição reintegra-nos na beleza primitiva. Torna-nos de tal forma repletos de sua graça que não podemos admitir em nós qualquer coisa que não deva ser desejada. Além disso, liberta-nos do pecado e da morte. E de terrenos que somos, quer dizer, feitos do pó da terra, nos faz espirituais, participantes da glória divina, filhos e herdeiros de Deus Pai. Faz-nos ainda conformes à imagem do Filho, seus co-herdeiros e irmãos, destinados a ser um dia glorificados e a reinar com Ele. Compreendemos, portanto, que essa é a nossa força, a força que nós precisamos agora, abrir-nos à ação do Espírito para nos iluminar e nos fazer compreender a direção que devemos tomar. Unidos, amada Mãe Maria, supliquemos a graça desta experiência fortalecedora, base da nossa vitória. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.